Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 1 em diante, como está escrito: E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos revela pela sua graça e misericórdia verdades profundas do seu coração. E quando nós contemplamos estas verdades profundas do coração do Senhor, nós ficamos deveras abençoados por ver a grandeza do amor de Deus, grandeza da misericórdia do Senhor, sua sabedoria, o seu poder inigualável, que pode perfeitamente socorrer todos aqueles que estão aflitos, todos aqueles que estão sofrendo, e nada pode impedir o agir de Deus. Quando Ele decide fazer, Ele faz. E a outra questão é que quando Deus decide fazer, Ele age segundo o seu coração, e não segundo os pensamentos dos homens. Esse texto que nós estamos contemplando, ele me fez pensar algumas teorias que nós muitas vezes criamos a respeito de como Deus pode agir. Quando Jesus chegou à cidade, ele deparou com pessoas que traziam um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Fiquei pensando muitas vezes em teorias humanas e que muitas vezes eu mesmo abracei, limitando o poder de Deus, limitando o poder do Espírito Santo, agindo como se Deus tivesse que seguir a minha cartilha e não eu seguir os ensinamentos profundos e imutáveis que Ele deixou para o nosso ensino. Porque esse texto mostra algo na vida de Cristo, o seu poder, a sua soberania, independente do que eu sou, do que eu penso, do que eu acho. Ele faz porque Ele pode fazer. Ele age porque Ele é Deus, e Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse texto mostra Jesus agindo de uma maneira diferente do que nós pensamos. Porque, chegando Jesus à cidade, eis que trouxeram um paralítico. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Interessante, Jesus deixa registrado que Ele curou esse paralítico por causa da fé daqueles que o trouxeram. Sempre a gente pensa que Deus tem que agir de acordo com os nossos pensamentos teológicos. E nessa circunstância, sem dúvida alguma, nós iríamos pensar que parece que teve um erro aqui, porque sempre pensamos que o que leva Deus a salvar um pecador
é a fé do pecador e não a fé de terceiro. Mas nesse texto fala que Jesus disse, vendo a fé daqueles que trouxeram o paralítico, disse ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Fugiu daquilo que eu pensava, de que Deus só pode salvar pela fé do pecador perdido, que vem em busca do Senhor. Mas aqui mostra que Jesus salvou esse homem, esse paralítico, não por causa da fé do paralítico, mas por causa da fé daqueles missionários que foram usados para trazê-lo à presença do Senhor. Algumas vezes nós mesmos temos dificuldades nessa questão de trazer pessoas a Deus, porque nós limitamos Deus ao nosso pensamento e limitamos Deus muitas vezes ao nosso coração incrédulo e rebelde e despreparado. Algumas vezes nós tentamos levar a pessoa a Cristo na força da nossa carne, do nosso conhecimento e até mesmo das dúvidas que estão em nosso coração, por andar por vista e não por fé, olhando para a circunstância da pessoa que nós estamos trazendo a Cristo. Muitas vezes trazemos um canceroso, trazemos um aidético, algumas vezes trazemos um homossexual, um assassino, um ladrão, uma prostituta, um corrupto. E nós mesmo que estamos trazendo a Cristo, nós não acreditamos que Deus vai salvar ou pode salvar aquela pessoa que nós estamos trazendo por causa do seu passado pecaminoso, viciado, cruel, rebelde. E nós mesmos que somos missionários, somos os pregadores, os profetas do Senhor, que ministramos a bênção para as pessoas, ou deveríamos ministrar essa bênção, nós mesmos duvidamos de que Deus vai fazer alguma coisa por aqueles pecadores que no nosso conceito são terríveis ou são os piores dos pecadores, esquecendo que o próprio Paulo se intitulava o pior dos pecadores. E assim nós fazemos um trabalho de incrédulos, de incredulidade. Talvez seja exatamente esse o ponto de que a gente não vê Jesus curando, salvando, transformando pessoas em nossas igrejas. Não é porque em Deus falta poder, não é porque em Deus falta amor, falta misericórdia, não é porque Deus não quer realizar, é porque nós, os ministros do Senhor, que deveríamos sair pelos caminhos, pelas esquinas e as praças, pelas cidades, os lugares mais distantes da nossa pátria, para levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes chegamos a alguns lugares que nós não acreditamos que Deus pode fazer milagre naquele lugar. Como se Deus tivesse limitado ao nosso pensamento. E o nosso pensamento é muito pequeno diante do pensamento de um Deus justo, um Deus puro, um Deus perfeito. E graças a Deus que Ele é diferente de nós. Ele não está baseado em religiões, Ele não está baseado naquilo que se vê. Deus está fundamentado em seu amor, em sua justiça, em seu poder e a sua missão. E a missão de Deus, Jesus Cristo falou claramente: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Quem poderia dizer
que havia salvação para Zaqueu, visto que a Bíblia mesmo diz que Zaqueu era corrupto, que Zaqueu era um ladrão? Nem a cidade gostava de Zaqueu. Ele era pessoa não grata naquela cidade. E até criticaram Jesus porque comeu com pecadores. Mas, no entanto, daquela cidade que Jesus passou, mostra que somente Zaqueu, naquela circunstância, foi alcançado pelo grande, doce e imutável amor do Senhor. E mostra claramente que quem decidiu, nesse caso, não foi nem pregador que foram lá, mas o Zaqueu, que tinha sede de conhecer Deus, ainda que era pecador. E acontece muitas vezes, pessoas pecadoras, terríveis pecadores, têm um desejo no fundo do coração de conhecer o poder de Deus, ainda que seja à distância, porque muitas vezes uma pessoa que leva a vida de pecado, uma vida de vício, uma vida desregrada, sim, acha indigno de receber o perdão, a salvação, a justificação de Deus. E por isso prefere ficar à distância, como Zaqueu tinha esperança de ver Jesus passar por ali, mas jamais Zaqueu poderia pensar que ele ia ouvir da boca do próprio Deus, do Senhor Jesus: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Houve indignação geral porque Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas Deus não anda baseado naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, naquilo que eu entendo. Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele faz, está feito, Ele faz o que Ele quer. E Ele age sempre baseado no seu profundo amor. A teologia mostra que Deus, em santo amor, Ele cria, sustenta e governa tudo. Ele quis entrar na casa de Zaqueu. E foi exatamente, entrou na casa do que era considerado na cidade o maior dos pecadores. Isso me leva, nessa altura dos acontecimentos, a dizer que Deus, Ele vai em busca do pecador perdido. Ele vai sempre em busca daquele que é o mais terrível pecador. Nós, pela nossa religião, nós fugimos de pessoas que nós julgamos que são indignas. Nós desprezamos as pessoas. Passamos a distância daqueles que são viciados, daqueles que nós sabemos que cometeu crimes e tudo mais. Com Jesus não é assim. Ele veio buscar, Ele veio salvar o que se havia perdido. A outra questão é que Deus salva da maneira dele. Na casa de Zaqueu, Ele entrou lá, na casa de Zaqueu. A Bíblia não relata o diálogo, mas na presença de Jesus, muitas vezes não é necessário diálogo, não é necessário uma conversa. A presença dele é unção pura, é poder inigualável. A presença dele sara, a presença dele cura, transforma, liberta, sem dizer uma só palavra. Ele pode salvar. É isso que aconteceu aqui nesse capítulo 9, nesses versículos maravilhosos que lemos. Pessoas daquela cidade conduziram o leproso à presença do Senhor. E Jesus, e a palavra de Deus relata, e Jesus, vendo a fé daqueles missionários, daqueles pastores,
daqueles pregadores, disse ao paralítico: perdoados são os seus pecados. É interessante porque parece que o primeiro passo da salvação desse homem começa com o missionário, começa com o pregador, começa com o evangelista, começa com aquele que acreditava que Deus é poderoso até mesmo para fazer um paralítico andar. É bom quando nós, pregadores, quando nós, crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, ministro da palavra, pregamos mensagem que nós acreditamos. E quando nós acreditamos é porque nós mesmos fomos alcançados de uma maneira maravilhosa por essa graça. Apóstolo Paulo pregava veementemente porque ele dizia: eu sou o pior dos pecadores, mas o Senhor me salvou. E se eu sou o pior dos pecadores, Deus pode salvar qualquer pessoa que se chega a Cristo Jesus, nosso Senhor. E por isso Paulo tinha coragem de pregar e pregar, e a vida de Paulo toda foi na direção do pecador perdido, porque ele entendia que para isto ele veio a esse mundo, e os dons que o Espírito Santo lhe concedeu não foi para a glória dele, mas para que Jesus seja honrado e seja glorificado. E Paulo honrou Jesus todos os dias da vida dele, porque ele foi alcançado de uma maneira maravilhosa, graciosa do Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela vem de Deus, e ela só pode vir de Deus, porque também só Deus pode perdoar pecado, porque nós erramos contra Deus, e assim só Deus pode nos perdoar o pecado que cometemos contra Ele. Eu creio que aquelas pessoas que carregaram o leproso ficaram maravilhados, porque o Senhor disse: olha, por causa da fé de vocês, disse ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Que honra, que maravilha! Quando você se dispõe a andar na direção de Deus, e a direção de Deus é aquele imperativo que Ele mesmo deixou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, impondo as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quando nós acreditamos nisto, nessas verdades, sem dúvida alguma nós vamos ter uma postura diferente em relação ao pecador perdido, em relação ao mundo sem Deus. E nós vamos entender, por mais terrível que o pecador seja, o poder do sangue de Jesus é maior do que o pecado da raça humana. Nós vamos entender que o poder de Jesus Cristo pode perfeitamente transformar o mais cruel dos pecadores. E acreditando que Ele pode perfeitamente salvar qualquer pessoa, nós vamos ter uma atitude diferente. Nós vamos testemunhar, nós vamos pregar, nós vamos falar, porque sabemos que a palavra do Senhor não voltará para Ele vazia. Aquelas pessoas que carregaram o leproso voltaram e a vida deles jamais foi a mesma, porque Deus honrou a fé e o trabalho daqueles irmãos. Ora, Deus também quer te abençoar. Eu acho o grande troféu que esses homens receberam na vida toda foi exatamente a salvação desse pecador. E a honra que Jesus lhe concedeu, dizendo: Deus, vendo a fé
daqueles que trouxeram, desses missionários, Jesus diz: perdoados estão os seus pecados. Isso conta na história e, por certo, está registrado no livro das obras do Senhor, que o Senhor um dia vai abrir esse livro das obras ali no tribunal de Cristo, e esses irmãos vão ver que está registrado esse feito de fé. A grande dificuldade nos dias de hoje é que nós pregamos aquilo que não acreditamos. Nós anunciamos aquilo que nunca experimentamos. E nós fazemos porque vimos outros fazer, quando na realidade deveríamos fazer porque nós mesmos experimentamos. O apóstolo João escreve em sua carta, diz aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que nossas mãos tocaram da palavra da vida, nós vos anunciamos. O pregador tem que ser esse tipo de pessoa que experimentou e que experimenta na vida diária o poder da vida do Espírito Santo, o poder de Jesus Cristo. E quando anunciar, seja como João, aquilo que os meus olhos viram, aquilo que o Senhor me deu revelação, aquilo que o Senhor me mostrou, aquilo que eu mesmo experimentei, eu anuncio. E anuncio em certeza de fé que eu sei que quando a palavra de Deus penetra, milagres grandiosos acontecem. Deus precisa de pessoas capazes de carregar o paralítico e levá-lo à presença do Senhor. Eu sempre digo na igreja que eu sou pastor, porque quase que eu falei minha igreja, mas eu não tenho igreja, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falo que não acontece milagres e milagres em nossa igreja, porque nós não acreditamos que Deus pode fazer milagre. E não acreditando, nós não temos coragem de trazer as pessoas para receber a ministração. Eu me lembro que era pastor de uma igreja aqui na cidade, em que os crentes acreditavam no poder de Jesus Cristo de curar qualquer tipo de pessoa, curar cancerosos, curar aidéticos, todo tipo de cura. E sabe o que aconteceu? Todo tipo de cura aconteceu na nossa igreja. Porque as pessoas acreditavam e acreditando trazia as pessoas. Quando nós temos dificuldade de levar uma pessoa a Cristo, é porque nós mesmos não acreditamos nele. E a igreja era cheia de gente. A mesma unção está na vida da nossa igreja. A mesma unção, os mesmos dons. Só que ninguém tem coragem de trazer pessoas, de buscar as pessoas. Manda as pessoas muitas vezes procurar médico, alguns até arrisca passar uma erva, qualquer coisa. Mas, na realidade, quem cura é o Senhor Jesus Cristo. E se você, meu ouvinte, já foi curado por Ele, agora chegou a sua vez de permitir que Ele use você para curar outras pessoas. Acredite no poder do Senhor. A sua fé vale muito. E o seu trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe.